Olá, meu nome é Camila, sou enfermeira da Estratégia Saúde da Família. No momento eu estou atuando na divisão da atenção básica do município. Gostaria já antecipadamente de agradecer todo o pessoal da CIPA e hoje a gente vai falar sobre o tema infecção sexualmente transmissível. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, é importante a gente ter bem definido na nossa cabeça qual é a terminologia correta de se utilizar. Antigamente nós usávamos DST, que é doença sexualmente transmissível, né? Então aí as pessoas ficam cheias de dúvidas, nossa, mas IST, DST, qual que será o correto? A letra D da sigla DST, ela representa doença e obrigatoriamente a gente tem que ter associado algum sinal e sintoma referente àquela patologia. Ela foi recentemente aí substituída pela letra I de infecção, onde o indivíduo ele pode ter e transmitir essa infecção sem necessariamente estar apresentando aí algum sinal e sintoma. As infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por fungo, vírus, bactérias, entre outros micro-organismos. A principal forma de transmissão delas, como o próprio nome já diz, é o contato sexual, quando ele acontece de forma desprotegida com uma pessoa infectada. Importante a gente ressaltar que esse contato sexual ele pode ser oral, vaginal ou anal e não depende aí de opção sexual como condição para eu adquirir aquela IST. Então pode ser uma relação entre homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, e é importante a gente ter bem isso em mente desde que essa pessoa esteja infectada. Né? Outra forma de transmissão é a vertical ou transplacentária, que a gente fala, que pode acontecer durante a gestação, o parto ou ainda na amamentação. E uma outra forma é o contato não sexual, que é quando a pele ou a mucosa não íntegra entra em contato com secreções corpóreas contaminadas, como por exemplo o sangue. Eu trouxe aqui para vocês os principais tipos e as manifestações clínicas mais comuns das ISTs. Então eu dividi ela em alguns grupos, né? O grupo de ISTs que causam corrimento uretral e vaginal, a clamídia, a gonorreia e a tricomoníase. É sempre importante a gente avaliar o aspecto desse corrimento, a coloração e o odor, né? Quando a gente fala em corrimento uretral, se a gente pensar para o público masculino, o homem por si só ele não tem secreção uretral. Então, quando ele apresenta algum corrimento, já é provavelmente um indício aí de IST, então é mais fácil da gente tratar. Diferentemente da mulher, que já apresenta um corrimento vaginal fisiológico, então a gente tem que saber diferenciar o que é o corrimento normal do corrimento de IST para poder realizar o tratamento adequado. Existem ainda o grupo de ISTs que causam as úlceras genitais, que são as feridas. Essas feridas elas podem ser indolor, podem doer bastante, pode ser proveniente de algumas bolhas. Essas doenças são a sífilis, as herpes genitais e o cancro mole. Existe ainda também um outro grupo de ISTs que causam principalmente aí as verrugas anogenitais, que é o condiloma combinado ou HPV, e também as ISTs que são crônicas, que são as hepatites virais e HIV. Nos próximos slides eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas dessas patologias que acho que é importante a gente aprofundar um pouquinho no conhecimento. A sífilis adquirida, um importante problema de saúde pública atual, é uma IST transmitida por uma bactéria, que é o Treponema pálido. Ela apresenta-se em vários estágios. A fase primária, ela surge aí de 10 a 90 dias após o contato sexual, onde aparece aí no indivíduo uma lesão única e indolor. Muitas vezes as pessoas acham que se machucou um pouquinho na hora da relação sexual, que abusou um pouquinho, fez um machucado e não procura atendimento. Essa lesão, ela desaparece de forma espontânea depois de alguns dias e o indivíduo não fez o tratamento. Na fase secundária, ela surge aí de 6 semanas até 6 meses após o contato, vai aparecendo no corpo, em algumas regiões mais específicas, algumas manchas avermelhadas que a gente chama de roséolas sifilíticas. As regiões mais acometidas pela roséola são a palma da mão, a sola do pé, região torácica e a dorsal, que também regride de forma espontânea. E muitas vezes o indivíduo ainda não fez o tratamento. Após esse período, a sífilis entra na fase de latência, onde todos os sinais e sintomas eles desaparecem, o que não significa que esse indivíduo não está transmitindo a doença. Na fase terciária, ela pode surgir de 2 até 40 anos após esse contato sexual, afeta outros órgãos, causando aí uma inflamação e uma destruição tecidual. Os sistemas mais acometidos por essa fase terciária é o sistema nervoso e o sistema cardiovascular.
mas também podem acometer outros órgãos. É importante com que o indivíduo ele faça os tratamentos adequados para evitar aí de chegar nesse estágio, né? Independente da gente estar falando de sífilis adquirida, não podemos deixar de citar a sífilis congênita, que é aquela passada da mãe para o bebê. Então, durante o pré-natal é importante que a mãe faça os exames de rastreamento. Então, ela vai ser testada para sífilis dentro desses exames do pré-natal. Se ela for diagnosticada com sífilis, ela vai precisar de um tratamento, o parceiro também vai precisar de tratamento para que a gente evite aí a sífilis congênita após o nascimento. Lembrando, né, que a sífilis congênita, ela traz sérias consequências aí em relação à má formação fetal. Né? O risco maior de transmissão é nos 2 primeiros estágios, porém na fase latente e terciária o indivíduo continua transmitindo, ele pode transmitir a sífilis se ele tiver relação desprotegida com outras pessoas. O diagnóstico ele é feito através de exame clínico, então se percebeu ali as roséolas durante a consulta ou se percebeu uma lesão única que não dói, pode ser feito também através dos testes rápidos disponíveis nas unidades ou através de exame sorológico mais específico. O tratamento para sífilis ele é feito em todas as unidades de saúde, com uma medicação bastante comum, que é a penicilina G-benzatina, que é a benzetacil. Inclusive, a gente ficou em falta dela por um tempo aí no mercado, agora a situação já se regularizou, então todo mundo tem essa oportunidade de tratar de uma forma mais fácil. Outra IST que acho importante a gente estar comentando é o condiloma acuminado, que é o HPV, né? Ela é causada por um vírus, que é o papilomavírus humano. Existe aí mais de 200 subtipos de papiloma, porém alguns deles são os que causam o câncer e outros que causam as verrugas. A transmissão, ela se dá pelo contato de pele ou mucosa infectada, né? Então essa pode ser contato oral, genital ou genital e genital, e raramente se dá aí por contato de outros objetos ou através do parto. Os sintomas, os sinais e sintomas aí do HPV é uma verruga isolada ou que ela pode ser agrupada como se fossem cachinhos de uva nas regiões genital, e essas verruguinhas elas geralmente não doem. A maioria dessas verrugas elas regridem de forma espontânea, e as que persistem, se a gente não tratar, podem evoluir aí para um câncer, principalmente de colo de útero, porém pode acometer outras regiões da vulva, pênis e o reto. Né? Para o HPV existe a vacina, ela protege aí contra 2 sorotipos que causam o câncer e 2 sorotipos que causam as verrugas. Ela está inserida no calendário vacinal dos adolescentes, então as meninas podem procurar a primeira dose a partir de 9 anos até completar 14. Os meninos a partir de 11 anos até completar 14 e os portadores de HIV a partir de 9 anos até completar 26. Sempre lembrando que após a primeira dose é importante estar fazendo esse reforço para garantir aí a imunidade adequada. Sobre as hepatites virais, as hepatites também é uma doença que existe aí uma gama grande de pessoas que são portadoras e muitas vezes não sabem. A hepatite ela causa uma inflamação no fígado. Essa inflamação vai deixando essas células do fígado um pouquinho mais endurecidas, formando uma fibrose. Quando a gente não trata, ela pode evoluir para uma cirrose e posteriormente aí para um câncer hepático. Nem todas as hepatites são transmitidas através de via sexual. Por exemplo, a hepatite A e E, a transmissão dela é o contato fecal-oral, então água e alimentos contaminados. Né? Ela só se desenvolve de forma aguda e não se cronifica, o que significa então que o indivíduo ele consegue se curar. Já as hepatites B, C e D, a principal forma de transmissão é a relação sexual sem o uso de preservativo e contato com sangue contaminado. Apesar de uma boa taxa de cura de algumas, uma porcentagem aí pode se cronificar e os indivíduos precisam aí fazer o tratamento adequado. Né? Existe ainda a hepatite medicamentosa, que é quando o indivíduo não consegue absorver aquelas medicações que ele faz uso e o fígado começa a se inflamar. Existe aí a hepatite causada por uso abusivo de álcool e também a hepatite autoimune, que existe uma falha do sistema imunológico e o fígado por si só, né, o próprio organismo da pessoa começa a causar essa inflamação. É importante a gente diferenciar a forma aguda da forma crônica da doença. Na forma aguda, o indivíduo apresenta febre, mal-estar, icterícia, que é a coloração
amarelada da pele, a urina fica mais escura como se fosse Coca-Cola e as fezes ficam esbranquiçadas. Diferente da fase crônica, onde muitas vezes o indivíduo ele não sente sintoma nenhum, se ele não fizer um exame laboratorial, ele nunca vai nem imaginar que ele tem a hepatite, né? Muitas vezes vai manifestar aí algum sintoma 40 anos após o contato. Então, neste período todo, ele transmitiu a hepatite para outras pessoas sem saber. Falando um pouquinho agora sobre o HIV, é o vírus que ataca o sistema imunológico, que são nossas células de defesa, e em especial os linfócitos TCD4. Esses linfócitos, a partir do momento que eles são contaminados pelo vírus, eles se transformam, assim pode-se dizer, em uma fábrica de produção de novos vírus. Então ele vai começar a replicar e se multiplicar dentro do nosso organismo, fazendo com que esse indivíduo fique mais vulnerável às doenças oportunistas. Então uma pessoa que de repente tem um sistema imunocompetente não adoeceria por conta de algumas doenças simples, quando ela tem esse sistema imunológico comprometido por conta da contaminação com HIV, ela desenvolve aí a forma mais grave dessas doenças, né? O período de janela imunológica do HIV é cerca aí de 30 dias, então se eu tive uma exposição ao vírus no dia de hoje, não adianta eu ir lá hoje mesmo para fazer o teste, que esse resultado vai ser provavelmente negativo. É importante eu aguardar aí 30 dias até que esse vírus seja possível de detectar em um determinado exame laboratorial. É importante sempre também a gente diferenciar o HIV da AIDS, né? O HIV é o vírus da imunodeficiência humana e a AIDS é a síndrome causada por esse vírus. Então, o indivíduo que tem HIV não necessariamente ele tem a AIDS. Pode demorar aí de 8 até 10 anos para ele desenvolver essas doenças, essa síndrome toda, e manifestar aí algum sinal e sintoma referente aí à contaminação pelo HIV. O tratamento do HIV, ele é feito hoje através de terapia antirretroviral. No Brasil, esse tratamento ele é oferecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, então é algo que a gente deve reconhecer e valorizar como positivo, né? Geralmente a terapia antirretroviral ela é de 3 antirretrovirais combinados, então são comprimidos que as pessoas tomam todos os dias, sem falhar. É importante que ela mantenha essa medicação todos os dias, sem esquecer, para conseguir aí o objetivo principal, que é a carga viral indetectável. Já foi aprovado aí Canadá, Estados Unidos e Europa o antirretroviral injetável de longa duração, que a pessoa ela recebe o antirretroviral uma injeção a cada 1 ou 2 meses, né? E também a tendência aí, o objetivo é manter essa carga viral indetectável. Apenas um grupo de pessoas pode receber, é indicado o recebimento dessa terapia injetável, né? Não é todos, então ela precisa já fazer um tratamento aí de no mínimo 6 meses de indetecção da carga viral no exame. Senão, uma pessoa que está começando hoje, por exemplo, a fazer o tratamento, ela não é indicada aí de fazer o uso injetável, ela é mais uma terapia de manutenção do que uma terapia de início de tratamento. O diagnóstico das ISTs, ele pode acontecer através de exame clínico, então a partir do momento que eu perceber uma lesão, né, uma ferida genital, um corrimento ou algum outro sintoma que pode ser indicativo, eu marco um atendimento, esse profissional ele vai me examinar e ele pode pensar de forma clínica e relacionar aí alguma infecção. Podem acontecer também testes sorológicos, que são os exames laboratoriais, cada IST com o seu exame laboratorial específico, e também os testes rápidos. Os testes rápidos eles estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. O resultado ele fica pronto em 15, 20 minutos, dependendo das sorologias, e a gente tem disponível hoje teste rápido para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. A gente recomenda uma testagem periódica para conhecimento de status sorológico, que pode ser uma vez por ano ou então uma vez a cada 3 ou 6 meses, dependendo aí do tipo de população. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Nessa primeira imagem vocês podem perceber a barrinha e tem uma única linha corada,
que significa um resultado negativo. Essa linha corada ela fica representada ali na letrinha C, que é o controle do teste, que é o que valida o meu teste. Na imagem do meio é um resultado positivo, onde a gente apresenta duas linhas coradas, e é importante a gente frisar que independente da intensidade dessa coloração, o resultado ele é positivo. E na terceira imagem ali, uma barrinha onde não tem nenhuma linha corada, que é um resultado de teste inválido, a gente precisa refazer, porque apesar da amostra de sangue ter sido pingada ali na região adequada, esse sangue não correu ali na barra toda, então a gente não pode considerar esse resultado de teste. Quando a gente fala de ISTs, HIV, é importante a gente abordar um conceito relativamente recente, que é o de prevenção combinada. É uma das múltiplas formas da gente trabalhar estratégias aí de prevenção para as ISTs e o HIV e as hepatites, né? E a prevenção combinada nada mais é do que uma associação de diferentes ações para a prevenção das ISTs, HIVs e hepatites virais. O objetivo sempre é interromper cadeia de transmissão e melhorar a qualidade da atenção à saúde das pessoas com as infecções sexualmente transmissíveis. Ela se divide em 3 estratégias de intervenções. Então, a gente vê aí nesse cubo mágico, na porção vermelha, as estratégias de âmbito biomédico, as estratégias de âmbito comportamental na porção azul e as estratégias de âmbito estrutural na porção verde. Quando a gente fala de âmbito biomédico, é tudo aquilo que vai inibir o contato do indivíduo com a exposição ao vírus, propriamente dito. Então, terapia antirretroviral, uso de preservativo, realizar o screening durante o pré-natal. A parte comportamental indica tudo aquilo, né? Trabalha com tudo aquilo que envolve o comportamento do indivíduo propriamente dito. Então, é ele aderir ao tratamento, é ele aderir ao serviço, a gente proporcionar aí campanhas educativas, trabalhar nesta forma em termos de educação. E na parte estrutural é onde a gente envolve aí as políticas públicas, sempre é avaliado aí o âmbito individual e a coletividade. Então, por exemplo, o combate à homofobia, é importante que isso aconteça para que a gente consiga garantir um melhor acesso desses indivíduos. A conquista de poder estar usando o nome social para a população trans também é uma coisa muito bacana, isso tem que ser abordado até de uma forma um pouquinho mais aprofundada com vocês, que hoje não é o intuito, mas aí a gente vai conversar ainda um pouquinho mais. Ainda falando sobre a prevenção combinada, eu trouxe aqui para vocês graficamente a mandala da prevenção combinada. Então a gente observa ali ao centro o título, propriamente dito, prevenção combinada. Em volta dele as populações chaves e prioritárias, que são populações que merecem um olhar um pouco mais atento para a gente poder trabalhar essas estratégias. População chave, a gente tem os trabalhadores do sexo, população privada de liberdade, indivíduos em uso de álcool e outras drogas ilícitas, a população trans, os gays e outros homens que fazem sexo com homens. E na população prioritária, a gente tem a população negra, os indígenas, crianças e jovens e também aí as populações em situação de risco. Já na faixa colorida, a gente pode observar aí várias estratégias que podem ser associadas para uma melhor efetividade na prevenção às ISTs, HIVs e hepatites virais. Então, é importante que a gente trate todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Aí a gente pensa, nossa, mas como que eu tratar uma pessoa que já tem o HIV, isso pode representar a transmissão? Cai naquela parte onde a gente falou sobre carga viral indetectável, né? A partir do momento que essa pessoa apresenta a carga viral dela indetectável por um número de meses específicos, lá por um determinado número de meses, a transmissibilidade do HIV ela passa a ser nula. É importante a gente testar regularmente para o HIV, outras ISTs e hepatites virais, as pessoas que ainda não têm o diagnóstico, então é aquela testagem periódica, né, seja aí uma vez por ano ou uma vez a cada 3 ou 6 meses, as parcerias sexuais. É importante a gente divulgar e se fazer valer a informação da profilaxia pós-exposição, que ela é utilizada para indivíduos que tiveram uma exposição ao vírus, por exemplo, em casos de acidente de trabalho ou um rompimento de preservativo, e saber que ele tem essa medicação disponível em alguns serviços de saúde. É importante também a gente informar a população sobre a profilaxia pré-exposição, que é aquela pessoa da população
da população-chave, ela vai tomar um comprimido por dia como uma forma aí de ajudar o organismo a não se contaminar com o HIV e as ISTs. É importante a gente prevenir a transmissão vertical, então durante o pré-natal, essa mulher, ela precisa fazer os exames de pré-natal, as sorologias, é importante que ela faça o tratamento a fim de não causar sífilis congênita. É importante que os indivíduos eles se imunizem para a hepatite B e o HPV, que são as vacinas que estão disponíveis hoje no calendário vacinal. Só reforçando, a hepatite B ela é disponível para todos os indivíduos, independente da sua faixa etária. É importante a gente praticar a redução de danos, que ela é bem utilizada aí para pessoas que são usuários de drogas injetáveis. Então, se eu chegar para esse indivíduo que usa droga injetável e falar, tu não pode usar droga, ele vai rir da minha cara, né? Ele vai falar, eu sei que eu não posso, mas ele vai usar. Então, é importante que a gente ofereça a ele um kit descartável para que ele não compartilhe esse material com outras pessoas e possa fazer o uso da droga dele de forma mais segura, né? A política de redução de danos, ela sempre causa aí um pouco de polêmica, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, mas é importante a gente fazer o que está aí ao nosso alcance, fazer a nossa parte para evitar aí a transmissão. É importante também que a gente diagnostique e trate as pessoas com ISTs e as hepatites virais, uma vez que um corrimento, uma ferida, ela aumenta as chances do indivíduo se contaminar do HIV. E por último, e não menos importante, é o uso do preservativo masculino, feminino e de gel lubrificante, dependendo aí da população. A gente tem que lembrar que esses insumos eles estão disponíveis em todas as unidades de saúde. É importante que ele fique num lugar um pouco reservado, de livre acesso à população, então sem ter que fazer nenhum tipo de cadastro, nada nesse tipo, para a pessoa ir lá e pegar quantos preservativos ela acha o suficiente que vai ser necessário para ela, né? Nenhuma dessas estratégias substitui o uso do preservativo, sendo ele ainda a forma mais eficaz da gente prevenir todas as infecções sexualmente transmissíveis. E para fechar a mandala, a gente tem aí o escrito de marcos legais e outros aspectos estruturais, que é um pouquinho daquelas políticas públicas que eu comentei com vocês no slide anterior. E aí, então, pensando nessa mandala, o que seria o sexo seguro? Né? Então, será que em tempos de pandemia, será que o sexo seguro é só eu usar máscara? Né? Então, obviamente que não. Né? A prática do sexo seguro nada mais é do que um reforço dessa mandala que foi explicada anteriormente. Então, usar preservativo em todas as relações sexuais, seja ela oral, vaginal ou anal. Eu imunizar para hepatite A, hepatite B e HPV. A hepatite A, ela tem disponível para adultos em clínicas particulares, na rede pública apenas para crianças. É importante a gente conhecer o status sorológico para HIV da nossa parceria sexual. É importante a gente testar regularmente para HIV e outras ISTs. Então, dependendo do grupo populacional em qual eu me enquadro, eu vou fazer esse teste uma vez por ano ou uma vez a cada 3 ou 6 meses. Eu tratar todas as pessoas vivendo aí com HIV, lembrando que isso faz com que a carga viral fique indetectável. Se eu tenho carga viral indetectável por um número mínimo de meses, eu não transmito mais o HIV. É importante eu realizar o exame preventivo de câncer de colo de útero, que é o Papa Nicolau. Lembrando que ele é a melhor forma da gente diagnosticar o HPV, e o HPV ele é uma IST. A gente realizar o PrEP quando indicado. O PrEP é a profilaxia pré-exposição. O conhecer e ter acesso à anticoncepção e concepção, hoje em dia a gente denomina isso de planejamento reprodutivo, e também realizar o PEP, que é a profilaxia pós-exposição, quando indicado. Eu gostaria agora de apresentar para vocês um vídeo, é uma campanha francesa. Esse vídeo ele foi publicado já faz mais de 15 anos, na época ele gerou um pouquinho de polêmica. Então, são 3 minutinhos e meio de vídeo, eu gostaria que vocês assistissem, depois a gente volta a conversar um pouquinho.
Esse vídeo ele foi para descontrair um pouquinho, né? Ele tem algumas imagens, aí pode-se dizer um pouquinho mais picante, tem outras imagens um pouquinho mais engraçada, mas o objetivo principal dele, como fala aí na frase final, é viver o suficiente até a gente encontrar o certo, né? Então eu acho que a gente passa por experiências na nossa vida e é importante que essas experiências aconteçam sempre de forma protegida. A gente pode sair com quantas pessoas a gente quiser, com quem a gente quiser, mas é importante que a gente se proteja, se previna das infecções sexualmente transmissíveis e a gente possa viver aí por muitos e longos anos. É importante sempre a gente ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro e poder fazer a diferença aí na vida dessa pessoa, dessa população. Gostaria de deixar aqui para vocês alguns sites úteis que eu acho que vale muito a pena para quem quiser aprofundar um pouquinho sobre o tema, que é o da UNAIDS. A gente vai encontrar campanhas publicitárias, vai encontrar aí, além das campanhas, boletins epidemiológicos mundiais, eu acho que vale muito a pena. Existe ainda também o portal do Ministério da Saúde, hoje existe um departamento das doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis, que é o aids.gov.br. Lá vai ter uma página específica sobre a prevenção combinada e também um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas aí sobre as ISTs, que é o PCDT, é muito válida a leitura. E para finalizar essa apresentação, eu trouxe aí um trecho da canção do Lenine para a gente poder refletir um pouquinho. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Eu acho que a mensagem que essa música traz, ela é bastante profunda, ela mostra o quanto a gente tem que ser resiliente, o quanto a gente tem que se permitir rever os nossos conceitos todos os dias, o quanto a gente tem que ser empático e se colocar no lugar do outro, entender o lado do outro, principalmente aí com a população dos grupos mais vulneráveis, que são tão negligenciados hoje em dia. Gostaria de agradecer mais uma vez a CIPA pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Usem preservativo e muito obrigada!